Namastê, eu sou a professora Ilza Oliva e estamos no espaço Despertar Ananda. Então convido vocês nessa tarde, nessa maravilhosa tarde, para que estudarmos juntos, a imagem do nosso eu divino. Então nós temos algumas figuras, algumas metáforas, para interpretar um mundo que o mundo metafísico que é impossível para a nossa mente humana atingir. Então a gente usa algumas metáforas e hoje nós vamos trabalhar com essa estampa do nosso eu divino. Vou fazer uma recapitulação dos raios na nossa vida, que foi feito no vídeo passado, que se encontra no YouTube, que quem não tem acesso pode acessá-los, Então, nós estamos estudando os 7 raios. São inúmeros, mas aqui é da materialidade, da materialização da vida, Nós vamos ver nós vimos os 7 raios, o dom de cada raio, o carisma de cada raio, as virtudes e as paixões. Por que isso? Porque nós vamos entrar agora num processo de autocura, num processo de interiorização, num processo de oração. E nesses níveis de oração eu estou explicando nos 30 dias com Santa Teresa de Ávila, que também está no canal, e aqui eu estou dando o apoio, vamos dizer assim, um apoio técnico para que nossa meditação seja mais eficaz. Então, o que acontece? Eu tenho um dom do raio azul, que é a força, vai desenvolver a minha fortaleza. Mas para que eu tenha um bom uso dessa minha força, eu tenho que ter a temperança. O contrário da temperança é a minha gula, a minha paixão desenfreada pelas coisas, por qualquer coisa. Então, se eu começo a fazer uma introspecção, se eu vou... Uma aguinha, por favor. Se eu vou fazer uma introspecção e começo a fazer o caminho de dentro do meu autoconhecimento e descubro que eu tenho uma dessas paixões, como é que eu vou transformar essa paixão numa virtude para que o caminho do coração esteja livre? Então, nessa figura aqui, eu vou fazer um paralelo com as virtudes e vou explicar o simbolismo desses raios nessa figura. Eu tirei do livro A Ciência da Palavra Falada, que é da Elizabeth Clare Prophet e Mark Prophet, É um trabalho muito interessante da Fraternidade Branca e tem esses 2 livros que nós vamos trabalhar nesses raios, que é a Alquimia do Coração e a Ciência da Palavra Falada. Então, o que acontece? Com licença. Eu vou explicar essa imagem, o que ela vai representar para nós, para que na hora da nossa introspecção a gente possa ter uma imagem que minha mente ficar mais centrada, não perder o foco, tá? Nós temos aqui esse livrinho, onde tem a imagem aqui da estampa, e eu vou ler na íntegra, que é para a gente não perder tempo e não perder nenhum detalhe. E esse mesmo texto aqui encontra nesse livro A Ciência da Palavra Falada, foi retirado daqui. Aqui nós encontramos uma imagem que estão representadas 3 figuras. Tá? A figura central, esta figura e esta figura, tá? Vamos chamar a figura superior, média e a figura inferior. A figura superior é a presença do eu sou. O eu sou o que sou, Deus individualizado para cada um de seus filhos e filhas. A mônada divina consiste na presença do eu sou, rodeada pelas esferas de luz que forma o corpo causal.
são esses raios. A gente está estudando, né, os corpos. Então, nos corpos que a gente está estudando, nós vamos ver o corpo causal, que é o corpo onde a gente junta, né, os tesouros do céu. Então, o que vai acontecer? O corpo causal é o corpo da primeira causa que contém o tesouro juntado no céu pelo homem. Obras perfeitas, pensamentos e sentimentos perfeitos, palavras perfeitas, energia que ascenderam do plano de ação no tempo e no espaço, como resultado do seu correto exercício do livre-arbítrio e da sua acertada utilização do ribeiro da vida, que emana do coração da presença e desce até o nível do Cristo pessoal. O que é isso? Essas energias foram acendidas pelo livre-arbítrio. Nós temos isso tudo aqui para cumprir, e muito mais, mas em princípio nós temos. E temos o livre-arbítrio. Ou eu fico na caridade, ou eu sou uma pessoa caridosa, ou eu sou uma pessoa invejosa. Não vai fazer diferença, né? Só vai fazer diferença na minha ascensão aos níveis superiores da mente. Mas aqui eu posso fazer as duas coisas. É onde nós caímos naquelas tentações, naqueles erros, né? Eu posso ser uma pessoa tranquila, calma, que eu me educo, né? Tem várias técnicas. Eu posso ser uma pessoa irada, impaciente, nervosa, agitada, reclamando de tudo. Isso é o livre-arbítrio. Eu posso fazer uma coisa ou outra, mas eu devo, né? Eu tenho poder, dever e querer. Eu quero melhorar, eu consigo. Eu devo, eu posso, né? Esse trilema. Às vezes eu quero, mas não posso. Às vezes eu posso, mas não devo. Às vezes eu devo, mas não quero. Isso é o livre-arbítrio, né? Ele está preso nesse trilema, né? O trilema humano. Então, tudo isso aqui que é dom, que foi dado para nós, que é o dom do Espírito Santo, que nós vamos olhar aqui o que é o Espírito Santo, o paralelo, e tudo que é carisma, que eu preciso desenvolver, que eu trago em mim, e as virtudes que eu preciso desenvolver para obter o carisma. Então, nessa primeira figura lá, né, que é o nível do Cristo pessoal, aquilo é a individualização de Deus, é o Deus em nós. Aí ele desce, tá vendo esse canal, né? Esse aqui é o homem. Aqui nossa parte crística, ou búdica, ou nossa alma, enfim, né? Para que esse coração, para que essa energia do Pai, né? Ou vamos chamar de Deus, ou do universo, Atman, né? Para que essa energia chegue até nós, aqui somos nós. Aqui nossa parte crística. Aqui o Espírito Santo, a sabedoria, né? Então, como é que a sabedoria chegou para nós? Através das cores e através de um processo crístico, ou búdico, átmico. Então, tudo vai falar a mesma coisa com nomes diferentes. Mas isso aqui nós não estamos tratando de religião, estamos tratando do conhecimento, e cada um pega aquilo para si e vai. O mais importante é desenvolver o quê? Os carismas, né? Então, essa figura do meio representa o mediador entre Deus e o homem, chamado Cristo pessoal, ou eucrístico, eu verdadeiro, ou consciência crística. Há também quem lhe chame de corpo mental superior ou consciência superior. Quando nós estudamos na yoga os corpos, nós temos 4 corpos inferiores e 3 corpos superiores. A gente vai chamar esse aqui, já que é o 5º nível, né? Que é o Viana Maya Kosha, lá na yoga. Então, é esse processo aqui que nós vamos chamar o meu mestre, aquele mestre pessoal, aquela pessoa que está nos orientando, ou aqui verbalmente, carnalmente, ou mentalmente, que nós temos. Depois a gente vai estudar a fraternidade branca, né? Então a gente precisa estudar, precisa ter conhecimento. Não é crença. Crença é coisa de quem ainda não dá conta de assimilar. Nós temos que ter conhecimento, que é diferente da crença, né? Eu creio, tudo bem. Crer o quê, né?
Mas é muito bom você saber o processo, o que está acontecendo por trás. Não é na mente racional, mas é nessa mente de quinta dimensão que a Teresa d'Ávila vai falar das quintas moradas, que é difícil sair das quartas para as quintas, é difícil nós sairmos do dia a dia. Então, nosso caminho é a oração. Por isso que nós temos a oração vocal, mental, oração de quietude, que é para entrar nessas moradas, né? Então, eu estou fazendo um paralelo geral, porque nós não temos compromisso, nós temos compromisso com a verdade, né? Eu não tenho um compromisso firme, essa religião ou essa crença, não. Então, eu estou fazendo um paralelo, um passeio, porque tudo isso aqui é as mesmas coisas. Por exemplo, as nossas paixões estão lá naquele primeiro painel, o medo, o sono, a fome e o sexo. Ali estão nossas paixões. Né? Onde é que estão minhas paixões? Está aqui no sistema reptiliano, no primeiro cérebro. Está dentro de mim. Eu tenho que segurar as rédeas desses cavalos. Eu não consigo domá-los totalmente, mas eu tenho uma forma certa de domar cada cavalo desse, né? Que vai dar em gula, soberba, avareza, preguiça, inveja, ira, luxúria. E eu costumo dizer que o medo é o pai de todas as outras emoções, né? A gente encontra nas pessoas, o que você está sentindo? Estou preocupado. Está preocupado com o quê? Não é preocupação, é medo. Medo de perder o emprego, medo de perder o status social, medo de alguma coisa. É medo. Aí a gente transforma isso em preocupação. Eu estou com raiva, muita raiva. Eu estou frustrado, porque eu não consegui tal coisa, eu estou com medo. Aí vem o medo de perder, vem a frustração, vem a ira. Então, é uma sequência a partir daqueles 4 cavalos ali, né? Tem gente que fala assim, Ilza, não me mostra esses cavalos, não, né? Porque é muito difícil segurar a rédea deles. E olha que a rédea assim, é muito frágil, né? Essa rédea que está aí na mão desse cocheiro, que é o eu, é a mente, é segurar, né, as rédeas da mente. Então, o que acontece? Eu faço um paralelo entre ali, está lá nos Vedas, né, essa Rata Kalpana, esses 4 cavalos são os 4 instintos básicos, né? Faço uma comparação com nossas paixões. Como é que eu vou segurar essa minha paixão e desenvolver uma virtude? Porque as virtudes estão aqui, nesse nível do Cristo pessoal. Entende? Então, olha de onde a gente vem. Vem das paixões, vem das virtudes e vem aqui, né, para o carisma do nosso Cristo, porque são 7 raios com 7 carismas, que vai me dar alegria, sabedoria, alívio, piedade, tranquilidade, serenidade, fortaleza, na medida que eu vou exercitar. Tem um dizer que fala, aquilo que você faz muito, você vai ficar muito bem naquilo. Qualquer coisa. Eu quero tocar piano, eu ensaio todos os dias. Eu quero qualquer instrumento, eu vou ficar muito boa no piano, né? Eu quero falar mal dos outros, eu quero ser uma fofoqueira, é fácil, mesma coisa. Eu vou exercer, né? Ó fulano, ó ciclano, né? Eu sou uma pessoa irada, que eu preciso de, né? Eu sou o chefe, então eu preciso manter aquele pessoal ali com respeito. Acha que respeito é, né? Autoridade, é cara fechada. Aí eu fico uma pessoa, de tanto eu treinar, eu vou ficar com a máscara, né? Uma máscara do terror, que as pessoas olham para mim e correm, lá vem fulano. Já sabe como é que fulano é. Então o fulano chega e todo mundo cala, porque vem o controlador. Não, para ser chefe não precisa treinar o controle dessa forma. Treina com amorosidade, treina com a piedade, treina com a paciência, treina com a generosidade, com a humildade. Então a gente pega com a temperança. Eu sou um chefe, porque tenho força. Eu sou do raio azul. Então, o chefe, em geral, os líderes, têm essa força do raio azul, que não é à toa que é a espada, né? O raio azul tem na frente São Miguel com a espada. A espada é uma poderosa arma, mas tem que ter fortaleza e temperança. Diga, pode. Eu fiquei na dúvida agora, o raio da liderança, o raio das pessoas. E como saber que raio a gente está vibrando? É uma pergunta de terceira dimensão, mas é que, enfim. Nós vamos tratar dessas
desses carismas depois, pelo seguinte: se eu tratar antes, vai criar uma expectativa na pessoa, e a pessoa vai ficar, qual é meu mestre? Qual é meu raio? Não. Nós vamos desenvolver, e ao desenvolver, ao meditar, a introspecção, o autoconhecimento, porque para rezar você precisa se conhecer. Ninguém faz uma oração, porque vocês vão ver lá na Santa Teresa, né? A oração vocal bem feita vai te levar para a oração mental. Quando eu estou rezando Pai Nosso, que estou no grupo cantando, louvando, é muito bom, eu estou no grupo. Mas quando eu retiro para fazer a oração mental, eu estou sozinha. Se eu sou uma pessoa triste, que eu não tenho amor, não tenho alegria, eu vou cair na depressão. Se eu sou uma pessoa, aí eu começo, porque na oração mental eu começo a introspecção. Não é ainda a oração da quietude, a introspecção. Por que eu estou dando esse trabalho aqui à parte? Dos 30 dias com a Teresa. Com a Teresa nós temos uma sequência, né? Lá nós temos a sequência da oração. É porque quando eu sentar, eu preciso ter tranquilidade, paciência comigo. Os pita levanta 2 tempos e sai para fazer as coisas, começa a pensar, né? Então, o Vata também pensa e não faz nada, né? O Kapha até dorme. Então, nós temos que estudar temperamento e estudar os dons, que é para a gente ter autocontrole, autodomínio, para segurar porque os cavalos estão lá dentro. Quem está comandando ainda é os cavalos. Então, eu estou dando para vocês as rédeas. Faça de conta que isso aqui são as rédeas. Então, eu não vou falar agora de mestre, de qualidade de qual mestre. Ah, o raio verde é de cura, então eu sou curador. Tudo bem, você também tem dom de cura, né? Ah, eu tenho tais sinais. Mas esses sinais e sintomas a gente guarda para a gente. Não é para exibir para ninguém. Mas, para conhecer, não sou eu que vou falar. A pessoa chega e qual é meu mestre? Eu falo, são esses 7 raios aí. Não, também não há por que pedir desculpa, você não fez nada errado. Não, você descubra. Descubra, sim. Então, como é que eu vou descobrir? Na oração de recolhimento. Não é nem nos primeiros graus de oração. Por exemplo, tem uma música que quando eu estava triste, minha característica é tristeza, que eu tenho muito metal, muito no meu biotipo. Minha característica é uma nostalgia, não é tristeza. Eu rezava, Senhor, eu sei que tu me sondas. Então isso me dava um alívio, que eu sabia que tinha alguém me enxergando. E aquilo eu ficava alegre, entendeu? Então nós temos assim vários recursos, né? As músicas da Igreja Católica são lindíssimas, né? Cura, Senhor, bem aqui, cura onde dói. Onde é que está doendo em mim? Mas se eu não paro nunca, eu não vou saber onde é que está doendo. É minha inveja que está doendo? Às vezes chegam os meninos aqui, né? Eu faço um trabalho de reconexão, né? Chega, que é isso? Quando nós vamos localizar qual é o sentimento. É inveja, professora. Inveja do meu colega, é inveja. Aí, vamos lá na inveja, entendeu? Quando a pessoa tem alguém para falar, é muito bom, mas tem hora que você está sozinho lá, não tem com quem falar, para a pessoa te esclarecer. Então, por isso é que nós temos que ter esse roteirozinho, né? Vamos dizer, um roteiro da 3ª dimensão, para que nossa mente possa ter acesso ao conhecimento. Isso aqui não é, né, nada definido, é uma sugestão, né? Porque nós temos que ter alguma sugestão, um caminho a seguir, né? Então, nesse caminho, nós vamos encontrar o Cristo pessoal que está dentro de nós. Mas, às vezes, ele está tão embotado, ele está tão escondido, que eu não acredito, não. Isso é coisa de religião, isso é ópio do povo, isso é não sei o quê. Então, vem uma porção, né, de justificativas para que nós saiamos fora do nosso eixo. Porque o mais importante é o centro. Aqui, nós, como lá, é o Todo-Poderoso, estamos todos reunidos. Só que depois que a gente vai estudar lá no Sankhya, como é que foi a queda do homem, né? Nós vamos futuramente trabalhar isso. Vem a individualidade, como é que nós chegamos aqui na matéria. Isso nós temos que saber. Passando pelo Cristo, nós sabemos que nós temos esse intermediário. Aqui é o Espírito Santo. O Espírito pousou sobre as águas, o Espírito pousou em Pentecostes, bem como em Pentecostes,
enche-me de novo. O Espírito desceu sobre os apóstolos, quer dizer, o conhecimento de si próprio. Desceu através de quê? Do conhecimento, do raio de cura. Aí os apóstolos ficaram, as pessoas ficaram atônitas. Todo mundo conversava em várias línguas e todo mundo ouvia, porque o dom da sabedoria, do conhecimento. Então isso abriu, né, lá nos nossos corpos superiores, abriu o entendimento, que é um desses dons aí. Então, por quê? Porque naquele momento estavam todos livres da preguiça, da inveja, da ira, da soberba, né? Da gula. Ficamos livres daquilo ali. Entrou o quê? Entrou no raio de Deus, na ação divina, né? No Espírito de Deus. Esse alado aqui representa aquele que domina acima da matéria. Então, nosso pensamento são asas. Como o pensamento voa, né? Lupicínio Rodrigues falou, né? Como o pensamento voa, parece uma coisa à toa, mas como a gente voa. Então, os Vata têm uma facilidade de voar muito grande, né? E corre lá na frente sem saber para onde está indo, mas corre, né? E isso tem o quê? Segurar a rédea. Tem que dar aquela rédeazinha, mas está fraquinha, está quase quebrando, segura firme, né? Quando eu tenho um Espírito Santo forte, uma luz forte, nós temos aqui o nosso mestre, né? Por que nós falamos de Jesus? Jesus, o Filho único. O que é ser único? Eu sou individualizada. Cada um de nós somos únicos. Nós não sabemos. E eu quero ser igual ao outro, por isso que desenvolve a inveja. Eu não quero rezar, eu não quero estudar, por isso que desenvolve a preguiça. Eu não quero, eu já sei muito, eu não quero, né? Eu não quero, muitas vezes eu vou orientar a pessoa, não, eu já sei. Então, tá bom, eu sou soberbo. Entendeu? Eu não sei nada. Eu estou aqui nos livros, eu apanho, leio, estudo, medito, pelejo, peço. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não sabe. O mais importante é saber que não sabemos. Porque se eu souber que eu sei, eu não estudo. Eu vou desenvolver minha preguiça mental, que é o sono. O medo, o sono, a fome, o sexo, a letargia. Se eu souber que eu sou uma preguiçosa, que eu dei estudo para depois, eu vou ter que me virar, né? E assim, eu tenho que descobrir a minha dificuldade e como é que eu vou resolver essa dificuldade. Então, eu estou aqui. Aqui é meu corpo físico, né? Está envolto numa luz violeta, a luz da transmutação. Depois nós vamos estudar esse livrinho aqui, Alquimia do Coração, que muita gente aqui está me pedindo. Vamos fazer um grupo de oração? Vamos, mas com consciência. Vamos fazer os mantras? Vamos, com consciência. Vai para o conservatório aprender música, depois vem para cá cantar música, cantar mantra certo, na altura certa. Vai para o coral, vai cantar, vai aprender, vai para o teatro, vai pular, vai soltar esse corpo. Hoje eu atendi uma pessoa que não conseguia fazer isso aqui, porque não soltava aqui, ficava assim. Aí como é que você respira? Tá assim, solta. Precisa dançar, precisa ir para o teatro, precisa brincar, precisa pegar a arte e transformar a arte no veículo de nossa libertação. Entendeu? A gente dança, brinca, não é para o outro ver que está bonito, tudo arrumadinho. Não, é para liberar essa casca que nós criamos. Tem uma casca que precisa ser quebrada, né? Então, então aqui a consciência crística, né? Que evolui por meio dos 4 planos da matéria, revestida dos 4 corpos inferiores, correspondendo aos planos do fogo, ar, da água e da terra, do corpo etéreo, mental, emocional e físico. Então, quando a gente estuda lá na yoga, primeiro o corpo, Annamaya Kosha, o corpo feito de comida. Segundo, Prana Maya Kosha, o corpo feito de ar. Terceiro, Kama Maya Kosha, está lá, corpo feito de desejos. Quarto corpo, Mano Maya Kosha, que é o mental inferior, feito de pensamento. São os 4 corpos inferiores que o mestre fala. Você quer entrar em contato com o seu mestre? Equilibra os 4 corpos inferiores. Agora, você imagina o que é que o mestre falou, né? Aí nós temos um livrinho, Aos Pés do Mestre. Pega os pés do mestre, como é que
o mestre está ensinando como é que você equilibra. Primeira parte é o discernimento. Discernimento é para a vida inteira. Depois, um dia, nós vamos comentar esse livrinho. Depois lá, o amor. O que é o amor, meu Deus do céu? Né? O que é o amor? E aí por diante, né? Então, não vamos tratar disso, eu só estou fazendo uma alusão, né? Então, o que vai acontecer? O Cristo pessoal protege e inspira o eu inferior. Porque essa necessidade que nós temos de rezar, de procurar uma confissão, de procurar um terapeuta, uma pessoa que nos orienta no caminho espiritual. Porque essa pessoa, de alguma forma, né, lá na yoga nós chamamos de acharya, é o professor espiritual. É uma pessoa que está te informando. Por quê? Eu, para dar para vocês essas informações, eu preciso de ter uma informação firme, segura, que eu sempre brinco aqui e falo, gente, vamos no rio, não vamos nas vertentes, não. Né? Aí o riozinho corre para lá, eu entro, não, vamos no rio. Né? Que eu chamo vocês a atenção para os Vedas, para a sabedoria, né, eterna, que eu chamo de o Manual de Instrução da Humanidade. Está tudo lá. E dali foi ramificando para falar a língua de cada povo, de cada consciência. Então, nós estamos saindo um pouco da terceira dimensão para a quarta, nossa consciência já aguenta isso aqui. Não é crença, não é crendice. É uma forma de imaginar o metafísico, né? A parte superior da matéria. Então, essa alma vai evoluir nesses 4 aspectos que eu falei, né, desses 4 planos, que é o corpo etéreo, mental, emocional e o físico, e as 3 figuras representadas na imagem correspondente à Trindade, que é a figura superior, que é o Filho, que é a figura do meio, né? E o Espírito Santo estão destinados a converter-se no templo do Espírito Santo, como indica a ação envolvente das chamas violetas do fogo sagrado. A figura inferior corresponde àquilo que você é como discípulo no caminho. A sua alma é o aspecto não permanente do ser, que se torna permanente através do ritual da ascensão. A ascensão é o processo pela qual a alma, tendo equilibrado o seu karma e cumprido o seu plano divino, se une à consciência crística e depois à presença vivente do eu sou o que eu sou. O que é isso? Se eu trabalho esses raios aqui, então eu sou muito impaciente, eu vou pedir a transmutação, que é o raio violeta, né? É o raio do Saint Germain, é o raio do Ezequiel, do arcanjo Ezequiel. Então, sim, tudo bem, mas eu preciso saber, senão aquilo vai tornar para mim um amuleto. Como é que eu quero, o que eu quero transmutar se eu não tiver autoconhecimento? Se eu não tiver, o que é que eu vou pedir para transmutar? Qual daqueles paixões ali que está me atrapalhando? Tá bom, eu vou usar. Nós temos a ciência da palavra falada, onde tem os decretos. Mas um decreto, para ele se tornar uma realidade, não pode simplesmente ser falado, ele tem que ser vivido, sentido. É uma coisa assim mais genuína, mais pura, tá? Então, essa presença aqui que está envolta significa que eu posso, qualquer dessas paixões, eu posso transmutar. Aí aqui ele está falando, a ascensão é o processo pela qual a alma, tendo equilibrado o seu karma e cumprido o seu plano divino, se une à consciência. O que é isso? É a cor branca da ascensão, serenidade, a castidade, a ponder. Depois que eu tive todo esse trabalho, eu vou ascensionar no raio branco, que está lá, né? Um mestre a cargo. E nós não estamos anulando o poder de Jesus. Não, é porque cada energia dessa tem um grupo de seres para promover essa energia, que junta essa energia. Então, nós temos um mestre Serapis Bey, com um templo da ascensão, que todas as vezes que nossa consciência já aguenta ouvir essa matéria aqui, porque isso aqui não é fácil, né? Como é que eu estou tão soberba, porque eu estou achando que eu sou isso, aquilo, mas ali na terceira dimensão, eu estou ali. Agora eu vou passar bomba outra dimensão, porque cada dimensão são vários níveis, conforme a Teresa vai falar,
as moradas, primeiras moradas, segundas moradas. E nós olhamos na yoga também a mesma coisa. Primeiro, o corpo físico, são 7 planos. O que são essas moradas que a Teresa fala? 7 planos de consciência. Então, o corpo físico, aí são 7 chakras. Equilibra o meu chakra aqui. Aí, se eu tivesse uma faca, eu ia lá, cortava a preguiça, cortava a inveja. Aí eu ia equilibrar o chakra da pessoa. Né? Mas eu não tenho esse aparelho. Eu vou ver se eu fabrico. Né? Pode chegar alguém, equilibra meu chakra aqui, me dá preguiça, corta a preguiça, me dá soberba, corta, e assim mesmo eu corto, né? De vez em quando eu corto a soberba, a preguiça de umas pessoas por aí, e eles saem com raiva de mim. Depois eles mandam um bilhetinho, muito obrigada, foi muito bom o tempo que eu tive com você. Eu falei, eu sei. Foi ótimo, né? Escuta a verdade não é bom. Eu também não gosto de escutar a verdade. Eu fico toda sem jeito, sem graça. Fico sem saber onde é que eu enfio a cara aí. Ixi, o pior que é mesmo, né? Então, vocês estão com um compromisso, essa equipe maravilhosa que vocês são, de criar esse aparelho. A hora que a pessoa chegar aqui, equilibra meu karma, se vocês vão colocar a pessoa. Eu imagino que é uma caixa, põe a pessoa lá dentro e passa as lâminas e vai cortando tudo. Ficou legal assim? Ficou uma imagem bacana? Gostaram? Aí nós vamos cortar preguiça, inveja, ira. É assim que a gente equilibra os chakras. Os 7 corpos do corpo físico, agora tem 7, mais 7, mais 7. Então, quando Jesus fala assim, perdoar 70 vezes 7, é porque o 7, depois eu vou explicar para vocês esse simbolismo do 7, tá bom? Mas não é hoje, não, senão vou encher a cabeça suas. Então, gente, o que é que acontece? Está vendo essa energia? Chega do alto da nossa cabeça, energia celeste, e pousa no coração. Aí nós vamos fazer alguns exercícios, Alquimia do Coração, desse livrinho aqui. Tem coisas lindíssimas aqui. A cura do coração começa pela misericórdia. Sendo misericordioso com os outros e com nós mesmos, ela começa afirmando que estamos controlando nosso destino. Não importa o que tenhamos feito, não importa o que tenhamos vivido, podemos transcendê-los. Podemos aprender a controlar o fluxo criativo da energia que passa pelo coração. Tá bom? Fluxo. Esse fluxo vem direto para o coração. O que sai do coração a gente entrega com as mãos e com a língua. Tanto que a língua é o mesmo tecido do coração. E lá nas medicinas orientais, quando a gente trabalha, né? As emoções, quais são as emoções e como é que é formado essas energias. É uma coisa linda, maravilhosa. Então, tudo isso é uma coisa só. E agora que a gente está descobrindo, né? E como é que eu vou trabalhar a cor? Cor é vibração. Eu posso trabalhar a cor, mas primeiro eu tenho que trabalhar as paixões. As orações, vocal, mental, depois a oração de introspecção, né? Que agora, por exemplo, 6 horas é a hora da introspecção, o sol está indo, isso muito nos ajuda. Eu vou também gravar a meditação das 4 estações, porque nós temos que ter ferramentas. E essas ferramentas é como se eu vou fazer um jardim ou se eu vou para a culinária. Se eu vou para a culinária, eu preciso de panela, de faca, de utensílios. Se eu vou fazer o jardim, eu também preciso dos utensílios próprios do jardim. Do ingrediente do jardim, a terra, né? os adubos, os ingredientes da cozinha. Então, eu preciso de ingredientes. E é isso que nós estamos estudando agora. Quais são os ingredientes que eu preciso para me trabalhar. Porque eu sou uma pessoa ótima, muito eficaz, excelente pessoa no trabalho, faço um trabalho maravilhoso, mas não tenho paciência. As pessoas não me suportam, nem eu suporto as pessoas. Então, aquela virtude que é, né, uma pessoa com uma capacidade muito grande, torna-se depois um pecado, porque vai ficar soberba. Mas eu sou muito boa nisso, né? Aí fica soberba, aí os outros afastam, entendeu? Então, nós temos, nesse plano aqui, continuar, né? A sua alma é o aspecto não permanente do ser que se torna permanente através do ritual da ascensão. Uma pessoa me perguntou, Ilza, qual a diferença de alma e de espírito, né? Tem uma diferença, né? Tanto que tem aquele filmezinho, a alma se perde. Se ela não for bem orientada, vai ficar aí vagando.
Aí, no caso que a gente vê, né? Está com obsessão, ou a alma não se encaixou, não foi para os planos celestiais, para as colônias, não adaptou, ficou presa aqui, a consciência, a alma como se fosse uma consciência inferior ligada na matéria, porque nosso espírito tem que estar em Deus. Então, quando eu libero aqui, eu faço a ascensão da minha alma para chegar lá. A figura inferior, a imagem do eu verdadeiro, constitui, portanto, um diagrama daquilo que você é hoje, foi no passado e será no futuro. Então, esse aqui, como eu disse, é um diagrama. Não precisa acreditar, imagine-se dentro dessa figura. Eu fiz até uma sugestão uma vez no grupo, falei, olha, vamos fazer esse painel bem grande e colocar nossa foto aqui e deixar lá no quarto como um espelho, ou pôr eu ali. Eu estou aqui queimando e purificando minhas paixões. Como é que eu vou virar santa? Não é isso, não. A gente pode ser alegre, generoso, sem avareza. Eu, por exemplo, eu tenho um dom muito bom de fazer alguma coisa, ensino as pessoas. É caridade, generosidade, doar, né? Então, eu posso tranquilamente estar dentro das virtudes, abandonando minhas paixões, né? Que lá na Igreja Católica vai chamar os 7 dons do Espírito Santo e os 7 pecados capitais. É isso, né? Vamos falar dentro da religião para quem quer, né? Que entende essa linguagem. A figura inferior representa o homem evoluindo nos planos da matéria. Então, esse aqui é o que eu fui no presente, no passado, no futuro, não importa. Como é que eu vou fazer uma transmutação daquilo? Ah, gente, eu fiz fulano sofrer, tem oração do perdão, tem a compreensão. Como é que eu vou entrar na 4ª dimensão? Eu tenho que compreender, perdoar, que é liberar. Confiança e amor incondicional, que são vários graus de amor, né? Então, essa figura inferior representa o homem evoluindo nos planos da matéria, que é isso aqui, são esses corpos, são os planos da matéria. E é assim que você deve visualizar-se. É assim que você deve visualizar-se. De pé, imerso na chama violeta, invoca o nome da presença de Deus, do seu Cristo pessoal, para que ele purifique os seus 4 corpos inferiores, preparando-se para o ritual do casamento alquímico, a união da sua alma, que é a noiva de Cristo, com o Cordeiro. União dessa alma com Cristo, que é muito falado, né? Por exemplo, os padres, as freiras, têm essa linguagem, esse casamento alquímico. Mas nós fazemos casamento alquímico também com outro ser, equilibrando nossa energia. Se você é casado, equilibra sua energia com aquela pessoa e juntos vamos para Deus. Por quê? É o yin e o yang, é uma energia só. Então, o marido briga com a esposa briga com o marido, não estão brigando com ninguém, estão brigando com si próprio. Por quê? Não é o yin e o yang? Não é um, não é o complemento do outro? Olha as diferenças e olha as qualidades. Então, isso nós temos que rever. Essas relações. Por que eu sento para rezar, mas eu não tenho paciência com as pessoas que estão pertinho do coração, né? Diz que quem ama fala baixinho. Quando você grita, porque o coração do outro está longe de você. Aí você tem que gritar para ele ouvir. Aí quando você ama, você fala baixinho, porque o coração está aqui perto de você. Qualquer coisa, você murmura, a pessoa sabe o que você está falando, né? Porque está perto. Então, a figura inferior tem a envolvê-la um tubo de luz projetado do coração da presença do Eu Sou em resposta ao vosso chamado. Aí é que estão os apelos e meditações. Ó chama violeta dos milhares de raios de sol, desça, desça, desça e permaneça no meu coração. Mas para que eu faça essa invocação, essa é uma, né? É o que vocês querem que eu faça aqui no grupo, mas eu não vou fazer isso só por repetição. Se entender isso aqui, eu faço os apelos. Senão, eu não vou ser mais uma pessoa para inventar, né, mais um processo na cabeça de ninguém. Então, para fazer um apelo, tem que ter consciência. Tem que saber o que você está querendo transmutar. Você não sabe nem ter. Me transmuta o quê? A minha preguiça? Minha raiva? Potencializa, né? Potencializa. Você pega uma coisa, você tem que ter autoconhecimento, né?
Trata-se de um campo de força, isso aqui é um campo de força, que nós já estudamos, né? Vibração, estudamos a lei da atração, da coesão. Nós estudamos isso, tem uma coisa disso aí, tem uma matéria disso aí, né? Trata-se de um campo de força, de guia e proteção, sustentado no espírito e na matéria para selar a individualidade do discípulo. A chama trina do coração é a centelha viva, centelha da vida projetada pela presença do Eu Sou, que passa pelo Cristo pessoal. Conhece a figura do Jesus com 3? Jesus da misericórdia, né? No nosso coração, a câmara secreta, são 3 cores. O rosa, o amarelo e o azul, que vai dar uma cor. Então, essa aqui, ó, a chama trina. Depois nós vamos ver o que é a chama trina também. A chama trina, também referida como a chama do Cristo, é a centelha da divindade do homem, o seu potencial para se tornar divino. Tudo que nós temos está no coração, nosso sacrário, né? A igreja tem um sacrário, que é o coração da igreja, né? É o sacrário. Então, ali é um lugar sagrado. Em cada local, tem um local sagrado, onde a gente não passa, não atravessa. Porque ali a gente vai, né? É uma reverência. Na igreja católica, eu estou falando porque nós temos essa origem, né? Então, nós temos que reconhecer. Mas, por exemplo, se eu estou no budismo, eu vou te dar os 3 tesouros, né? Que é o Buda, a Sangha e o discípulo. Então, tudo tem esse núcleo. Então, o nosso núcleo é o coração, o sacrário, né? Ao terminar cada encarnação da alma nos planos de forma material, quando eu morro, a presença do Eu Sou faz com que o cordão de cristal separe do corpo, a chama trina regressa aos 4 corpos inferiores e retorna aos seus respectivos planos. Quais são os planos? Aquele corpo, está vendo aquele círculo? São essas 7 raios lá em cima. Tudo que nós fizermos aqui vai aumentar lá ou diminuir. Que é por lá é que nós somos conectados. Outro dia uma pessoa falou assim: Ilza, eu vim aqui e depois eu sonhei com o mestre tal, assim, assim, assim. E ela não conhecia os mestres. Eu fui mostrei. Eu tenho as estampas dos mestres. Falei: qual foi desse aqui que sonhou? Ela chorou e me mostrou. Mas eu não conheço. Você não conhece no plano físico. Interiormente, você tem virtude que te levou até ele. Entendeu? Uma outra pessoa, inclusive ministra da Eucaristia, minha colega, professora de Geografia, sonhou com o mestre Larion. Falou: Ilza, quando ela abriu a boca e começou, eu vi o que ela ia me falar, eu senti, não vi, não, eu senti. Eu sonhei com um moço muito bonito, que fez assim. Antes, que ela é muito, igual eu, gesticula muito, ela fez assim, eu vi o cabelo do Hilarion tem uma onda assim, né? E tinha umas senhoras perto dele que me falaram que elas estão aqui para nos ajudar nesse momento muito próximo de nós. O que é isso? O que significa? Ela veio me perguntar. Mas ela descreveu o mestre Hilarion todinho, né? E me descreveu as pessoas, umas mulheres altas, nórdicas. Olha só. Não importa o grau de religiosidade. Tem pergunta? Oi? Pausa. Adulto. Então, não vai importar o grau da religiosidade. As coisas acontecem e nós temos acesso a elas. Só que nós não podemos ir com aquela crendice, com crença. Não é crença. Precisa primeiro o autoconhecimento, precisa primeiro esse trabalho, né? Parar de falar mal das coisas e das pessoas, ser um pouco mais interiorizado com a reflexão do que é aquela proposta. Porque todas são propostas. Isso aqui é uma proposta. Achou boa? Abraça e estude. Ali é uma proposta. Aquele lá é uma proposta, né? Mas aquilo ali é o quê? É a representação do nosso sistema reptiliano. Quando foi demonstrado ali, ninguém sabia, né? O que era sistema reptiliano.
Depois vem o Kama Maya Kosha, que é o terceiro nível da mente, que é o sistema límbico. Ninguém também sabia. E aí, agora, para nós tem um nome, mas antes tinha a representação através das figuras, das metáforas, tá bom? A pomba do Espírito Santo que desce do coração do Pai está representada por cima da cabeça do Cristo. Está vendo que lá o Pai, o Criador, que também não vamos dar nome, nem importa, tem um estudo também à parte, ela vem e está acima do Cristo pessoal, daquela pessoa que vai nos orientar. Quando o homem individualizado, que corresponde à figura inferior, o homem individualizado, se reveste da consciência crística e passa a ser essa consciência, como aconteceu com Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai. A presença do Eu Sou pronuncia as palavras, né? Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17, tá? Então, o que acontece? Se nós temos um caminho, um roteiro, que nós podemos seguir e inserir nesse roteiro aquilo que é nossa crença, e que é uma coisa bem assim, difícil até de falar, né? Mas que a gente não tenha crenças, que a gente tenha mais certeza, né? Um dia eu falei com uma pessoa assim, a senhora acredita nisso? Eu falei, eu não acredito em nada. Ela olhou para mim assustado, né? Que eu fui muito prepotente. Eu falei, eu tenho certeza. Então, é uma prepotência que eu determino para mim, eu quero ter certeza, né? Mesmo que eu não tenha. Eu vou estudar, eu vou procurar dentro de mim, eu vou procurar em outra pessoa, né? Quando eu estou com alguma dúvida, algum problema, eu vou falar com alguém, aquela pessoa me escuta e me dá um feedback, e eu tenho ali um material diferente para eu prosseguir. Então, nosso trabalho de hoje é esse, é apresentar a divina figura, junto com os raios. Tudo que eu faço aqui aumenta lá no meu corpo causal, e é por lá que nós somos contactados com o nosso mestre. Então, eu Ilza, não tenho poder nenhum de falar quem é o mestre de cada pessoa, né? Por exemplo, meu mestre é um raio, e como eu trabalhei em outro raio, meu mestre é do raio azul. Pronto. Eu tenho as características todas do raio azul e trabalhei desde pequena, eu enxergava tudo azul. Vou contar para vocês como é que era. O primeiro mestre que eu vi foi o mestre Amória. Quando eu comecei a ver os mestres, eu vi todos. Eu não entendia e fui estudar. Só que como eu fiz artes e como professora de arte, eu trabalhei 25 anos, né? Eu fui aproveitada para trabalhar no raio da ascensão. Então eu estou trabalhando com o mestre Serapis Bey por isso. Porque aquilo que eu fiz durante 25 anos, e com as pessoas, e desde menor mesmo, né? Eu juntava os meninos lá na roça, ia debaixo da árvore, dava comida e dava catecismo. O meu primeiro diploma de catequista, eu tinha 15 anos, tá? Isso, assinado Dom José Alves Trindade. Eu era menina, né? E eu dava catecismo lá no São Judas. Então, eu nasci. No meu mapa, né, eu tenho esse dom. No meu mapa, eu tenho 2 elementos que eu trouxe essa energia. Por isso é que eu faço isso aqui. É minha energia, então eu estou no meu caminho. Se estou bem, se estou mal, eu estou fazendo, né? Então eu não posso desistir porque foi a energia que eu trouxe. Cada um de nós trazemos uma energia para representar de uma forma. Eu estou sendo aproveitada, né? Como é que a gente fala? Eu tô aproveitada, né? Mas meu raio é aquele lá, é a força. Então o povo me chamava de teimosa. Isso é muito teimosa. Eu chorava. Eu queria uma coisa. Por quê? Porque eu sou teimosa, porque eu tenho força, mas eu não tinha temperança. Entendeu? Aí eu quero fazer um tanto de coisa. É gula. Minha paixão é a gula. Gula de fazer muita coisa, ter muito livro, de estudar, de ler tudo e de endoidar a cabeça. Por quê? Se eu não tiver temperança, para que tanta força? Entendeu? Eu estou falando de mim, porque é a única pessoa que eu conheço, assim, e mais ou menos, né, sou eu. Então, quando eu trabalho agora orientando as pessoas aqui, mostrando a yoga, mostrando essa coisa, eu tenho que ter serenidade. Senão eu vou ficar ansiosa para que todo mundo conheça. Mas
Quem vai conhecer isso aqui? É quem está no caminho. Olha o caminho aqui, ó. O caminho está aí. Eu sou a verdade, o que mais? O caminho e olha a vida. Olha de onde vem. E pousa onde? No coração, que é a misericórdia. Se eu não tiver misericórdia, eu nada sou. Então, nós temos que trabalhar, que nada que te turbe, que nada te esmoreça, quem tem Deus tudo alcança, e só Deus basta. Namastê.